Neville Goddard Universo Quântico traz hoje a palestra Um Ser que Contém Tudo. De 2 de maio de 1969. No livro de João, capítulo 11. Que convém-vos que um só homem morra por todos. 11 versículo 50. Um homem deveria morrer por todos. Aqui, você e eu, criados como fomos, pensamos em termos de um homem individual. Eu gostaria que você mudasse isso agora por um momento e pensasse em um ser cósmico contendo todos nós dentro de si. Chame-o por qualquer nome que lhe agrade, chame-o de Cristo, que em tudo é este ser que morreu por todos. E quando ele se levanta em alguém, é conferido a esse ser o nome de Senhor, pois somente um poderia subir, apenas um caiu. Assim, um entrou em todos e somos chamados um por um de acordo com o seu propósito, pois ele está reconstruindo o seu templo que destruiu deliberadamente para expandi-lo em algo muito maior e muito mais maravilhoso. Assim, um ser contendo tudo dentro dele caiu neste mundo de morte. O mesmo ser está surgindo em todos, mas individualmente. E a esse ser, à medida que ele se eleva no indivíduo, a esse indivíduo é conferido o nome divino de Cristo ou Senhor. Agora Paulo, em sua maravilhosa carta para nós, nos diz: de agora em diante não considero ninguém do ponto de vista humano, embora eu já tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. 2 Coríntios 5 versículo 16. Não o vejo mais, pois fui levado a acreditar que ele era um homem, algo externo a mim. E então ele nos conta o porquê, e aqui encontramos eventos versus tradição. Que Paulo foi conduzido da tradição à autodescoberta. Pois quando aprouve a Deus revelar-se em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 16. Ele saiu para destruir aqueles que acreditavam em algum Salvador externo, pois foi ensinado a acreditar que alguém veio nessa forma. Então ele descobre que não é assim, que Cristo de quem falavam era um modelo de salvação contido em cada criança nascida de mulher. Que cada criança nascida de mulher continha esse padrão, o padrão da salvação, e ele se desenvolve de uma única maneira. Ele tentou à sua maneira explicar como isso se desenrola. Não vejo o padrão perfeito conforme ele o descreve. Não consigo encontrar os detalhes verdadeiros, eu diria, mas ele nos diz para imitarmos a Deus como filhos queridos. Para imitar alguém ou alguma coisa neste mundo, devo primeiro ver ou ouvir. Como poderia imitar algo que não vejo, que não ouço? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5 versículo 1. É meu propósito dizer-lhe como imitá-lo. Você não pode imitá-lo como alguém no palco, você só pode imitá-lo ouvindo o que aconteceu e então acreditando. Então eu vou te contar como isso acontece. Como ele disse. Como posso acreditar naquele que não conheço? E como posso conhecê-lo, a menos que haja um pregador? E como pode haver um pregador, a menos que ele seja enviado? Romanos 10 versículo 14. E assim, se ele for enviado, é através da fé que posso acreditar. Não posso acreditar no contrário, pois não o vi e não ouvi, mas se você me disser que veio dele, bem, então simplesmente aceitarei se você me disser a verdade, e eu irei coloque minha esperança plenamente nisso que está prestes a se revelar em mim. Pois se um ser se tornou tudo e um ser caiu, e um ser vai se levantar, ele se levanta em todos, mas cada um por sua vez. Ele nos chama de acordo com o seu propósito. Então ele me ligará. Como fez em 1959 deste século, 1959. Ele ligará para você, talvez esta noite, mas nos chamará individualmente de acordo com o seu propósito, e o mesmo ser está chamando, o mesmo ser está acendendo em todos neste mundo. Bem, não consigo conceber nada neste mundo comparável a isto. Pois, a menos que sejamos chamados, permaneceremos num mundo de morte. E a roda da recorrência gira continuamente, pois não há escapatória a menos que sejamos chamados para fora do mundo da morte. Mas posso assegurar-lhe, pelo que sei da minha visão interior,
que todos escaparão, porque não podem deixar uma parte de si mesmos no mundo da morte. Mas ele nos chama a todos individualmente de acordo com seu propósito ao erguer o templo. O templo é feito do ser redimido que é Jesus Cristo. Um ser caiu contendo tudo, um ser levantando tudo, mas ele eleva cada um de acordo com seu propósito ao construí-los na estrutura maior e redimida chamada Templo de Deus, que é a casa ou o corpo de Deus. Então, se eu quiser imitá-lo, como me disseram, sede imitadores de Deus como filhos queridos. Primeiro devo ter um padrão. Bem, um padrão é uma forma totalmente, eu diria, realizada. Aqui está uma forma original que agora aceitarei ou proporei para imitação. Sabemos que em todas as esferas da vida, se eu tiver um molde, aqui está um molde no qual algum metal fundido é derramado para formar alguma peça fundida. Bem, agora, eu tenho um molde? As Escrituras me dizem que ele preparou o molde para todos nós, mas primeiro devemos ser reduzidos a esse estado fundido. Isso é realmente verdade? Posso ser reduzido a um estado fundido? Queime este corpo e serei reduzido a pó. No entanto, para me moldar num molde, devo ser reduzido a um estado fundido, mas não colocando-o no pó e não colocando-o na fornalha. É algo que acontece no homem. O cristianismo baseia-se na afirmação de que aconteceu uma certa série de eventos nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Isso é verdade? Esta afirmação do mundo cristão é verdadeira? Digo-lhe por experiência própria que é verdade. Nós nos desviamos disso e estamos adorando algo externo que nunca aconteceu. Não tem nada a ver com nenhum homem individual que já veio a este mundo. Quando Paulo conta sua história, é a primeira história contada no Novo Testamento. Sua obra se tornou a primeira, a revelação original, precedeu os evangelhos em pelo menos 25 anos, e não tem nada a ver com o que acontece a um indivíduo entre o berço e o túmulo. Se aquele que se chama Jesus fosse carpinteiro, se fosse pedreiro, pedreiro, se fosse alguma coisa, cafetão, isso não interessaria a Paulo. O que acontece ao indivíduo entre o berço e o túmulo não tem importância, é o que acontece no indivíduo, e o que acontece nele ele não pode compartilhar com outra pessoa, a não ser em palavras. Ele pode contar aos outros o que aconteceu, mas não consegue convencê-los a aceitar. E assim Paulo termina sua vida discutindo com qualquer um que viesse até ele, como nos é dito no último livro de Atos, e ele passava seus dias de manhã à noite discutindo o reino de Deus e tentando persuadi-los a respeito desse reino. E alguns acreditaram enquanto outros não acreditaram. E então esse é o mundo em que vivemos. Nós simplesmente contamos o que aconteceu com o indivíduo. É uma coisa tão incomum que a pessoa comum não aceitará. Não faz sentido. Eles estão mais preocupados no mundo de César em ganhar $1 extra. A pressão é para pagar o aluguel, para comprar comida, abrigo, todas essas coisas, roupas e todas as pressões de um homem. Ele está mais preocupado em como fazê-lo, em como cumprir as obrigações de César, do que em ouvir esta palavra eterna que o elevará do mundo de César para o mundo eterno. Pois este é o mundo temporal. Mas é contínuo e continua indefinidamente como se fosse para sempre. Será para sempre até que alguém ouça a palavra de Deus, responda com fé, aceitando-a, e então espere com esperança. E coloque sua esperança totalmente na graça que está vindo a ele na revelação de Jesus Cristo dentro dele, onde aquele ser que contém todos nós caiu com um propósito deliberado, expandir-se além do que ele era antes da queda. Não fizemos nada de errado que justificasse a queda. Concordamos em realmente descer ao mundo da morte e lutar no mundo da morte, assumirmos essas vestes de morte e sermos escravizados por elas, e então superá-las com perfeita confiança de que aquele que nos continha a todos, que é o único Pai que continha tudo, e nós somos filhos de um. Como nos é dito no livro de Deuteronômio, não haverá mais crianças nascidas neste mundo do que as que existem de acordo com o número dos filhos de Deus. Nenhuma criança pode nascer neste mundo que não seja realmente habitada por um filho de Deus.
As palavras são: você lê no capítulo 32 de Deuteronômio, ele estabeleceu limites para o povo de acordo com o número dos filhos de Deus, para que ninguém possa nascer que não seja realmente uma vestimenta usada por um filho de Deus. Então ele não pode deixar um dos filhos neste mundo. Mas o filho teve que se esvaziar de tudo o que era seu para realmente cair com aquele ser que traz tudo ao mundo. Esse ser é Deus Pai. Ele nos eleva individualmente como Ele mesmo, porque nos leva a todos para formar o único ser que é Deus Pai. Agora, é um padrão. Quando falo de Jesus Cristo, não penso em um homem. Paulo disse: já não considero Cristo do ponto de vista humano. Certa vez, eu o considerei do ponto de vista humano, mas não o considero mais do ponto de vista humano. Bem, como ele o considerava? Pois aqui está a primeira manifestação do mistério. Como ele o considerava? Ele o considerava como um modelo, o modelo de homem que se desdobrou nele. E tudo começou com a ressurreição. Paulo se viu, assim como eu, despertando dentro da sepultura. Eu não tinha ideia até aquele momento, no dia 20 de julho de 1959, de que estava enterrado em meu próprio crânio. Assim como você está enterrado em seu próprio crânio e não sabe disso. Mas eu lhe digo que profetizo para você. Pode acontecer esta noite e espero que aconteça. Mas isso acontece de repente, inesperadamente. Ele vem sobre você como um vento tempestuoso e você é despertado dentro de si mesmo para se encontrar enterrado, sepultado em seu crânio. Então você emerge dele, sai daquele crânio, e esse é o seu nascimento de cima. O que nos é dito no livro de João é essencial. Se você não nascer do alto, não poderá entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3. O reino de Deus é simplesmente a nova era, mencionada nas Escrituras como aquela era em oposição a esta era. Esta era é a era da morte, onde tudo começa e termina na morte. Aquela era é a vida eterna, onde aqueles que desceram ao mundo da morte se tornaram vencedores, venceram a morte. Eles são vitoriosos e se levantam, e ao que sobe, ao mesmo que caiu, é conferido o nome de Senhor. Bem, o Senhor é o nome de Deus. Então ele foi Deus que desceu. Você é Deus quando quebra a casca e se levanta. E não há outro ser no mundo. Portanto, não importa o que um homem faça, Paulo não está preocupado. Quer você seja um ladrão por tradição, por profissão, há aqueles que são ladrões por profissão, ele não os condena. Existem aqueles que são tudo no mundo que o mundo condenará, ele não os condena. Ele não se importa com o que acontece ao indivíduo entre o berço e o túmulo. Sua única esperança é que eles ouçam sua história e acreditem nela, e ao acreditarem nela, quebrem a casca e então se elevem acima de todo esse absurdo no mundo de César. Portanto, ele realmente não se importa com o que acontece entre, digamos, o nascimento como o entendemos e a morte como a entendemos. Ele está preocupado apenas em contar a história. Agora ele disse: a história nos foi contada como foi para eles, mas não os beneficiou porque não foi recebida com fé pelos ouvintes. Eles ouviram, mas desconsideraram e não acreditaram. Eles acreditam neste mundo e estão cada vez melhores intelectualmente e cada vez mais financeiramente. E então li a história sobre Russell, Lord Russell. Bertrand Russell, você o conhece. Ele está muito orgulhoso do fato de se autodenominar socialista, mas não desconsidere nem por um momento o fato de que ele está muito orgulhoso de ser Lord Russell. Ele é um conde e tem muito orgulho disso, embora afirme que é um grande socialista e ateu. Estas são as suas palavras e cito-as. Considero a religião uma doença nascida do medo, uma fonte de miséria incalculável para a raça humana. Esse é Lord Russell. Ele está agora chegando aos 100 e não vetou essa declaração nem a modificou de forma alguma. Ele simplesmente acredita nisso. Então H. G. Wells, também recebendo todas as honras do mundo, disse: cristianismo. E você conhece a famosa declaração,
mas ele a mudou para se adequar ao seu propósito. Você já ouviu a afirmação: o socorro sempre presente em tempos de angústia? Ele chama isso de ajuda sempre ausente em tempos de angústia. Agora estes homens recebem todas as honras do mundo que lhes são conferidas e adoram isso. Eles ainda estão buscando mais. Alguém se foi deste mundo e está apaixonado com a idade de... Bem, por que não deveria? Com a idade de 100 anos. Ele não vê nada de errado em matar 20 milhões de pessoas na Rússia, mas vê tudo de errado com a destruição de 100 mil no Vietnã. Ele não vê nada de errado com o massacre horrível que Stalin causou no mundo, mas vê tudo de errado na América porque assumimos o Império Britânico. Nós não reivindicamos a parte, nós os libertamos, e agora eles são uma colônia da América hoje, a pequena Inglaterra, assim como a América, esta terra fabulosa, já foi uma colônia da Inglaterra. Ele não consegue ver seu próprio preconceito. Ele não consegue ver que seu veneno contra esta terra é baseado no fato de que seu senhorio não existe mais, porque nós, neste país, consideramos todos esses títulos como pequenas coisas tolas. É como Alice no País das Maravilhas. Mas ele não aguenta, porque é um grande socialista. Mas não deixe de reconhecer o fato de que ele é Lord Russell. Portanto, para ele, a religião é uma doença nascida do medo. Bem, eu lhe digo, não é uma doença. Sim, existem inúmeras interpretações falsas do grande mistério. O próprio Paulo nos diz que ele não sabia, ele pensava que Cristo era um homenzinho que veio ao mundo e afirmou ser o Messias para salvar o mundo. Mas então isso foi revelado nele em uma série de experiências sobrenaturais. Pois o cristianismo é baseado na afirmação de que uma certa série de eventos sobrenaturais aconteceu nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Então ele percebeu que essa série de eventos explicava o modelo do homem e o modelo do homem era Cristo, e não era outro Cristo. Cristo não era um homenzinho. Cristo é o modelo que o homem enterrou em cada criança nascida de mulher, e são necessários todos os golpes do mundo para nos reduzir a esse estado líquido. E posso dizer, um estado líquido. O primeiro desdobramento é o despertar dentro da sepultura. A sepultura não está em algum cemitério, a sepultura é o seu próprio corpo maravilhoso, mas a localização dessa sepultura é o seu crânio e é onde você está enterrado. E chegará o dia e um vento tempestuoso irá te acordar. Existe no Talmud, o Talmud de Jerusalém, uma tradição de que o Messias nasceu em Belém na noite da destruição de Jerusalém e foi levado por um vento tempestuoso. É uma tradição do grande Talmud. Eu lhe digo que é verdade, é um vento tempestuoso que possui você. Algo tão fantástico que você não consegue descrever. Não posso descrevê-lo, a não ser dizer que você reverbera da cabeça aos pés e sente que tudo está desmoronando, todo o corpo está sendo despedaçado. Mas você não está despedaçado, você simplesmente desperta. Algo acontece em você e de repente você está despertando. Naturalmente você espera despertar onde despertou, dia após dia, enquanto viver mas não é assim. Você acorda como nunca despertou antes e desperta em seu crânio. Lá você descobre que o crânio é uma tumba e você está naquela tumba e ela está selada. Então você sai. Na verdade, você se força a sair daquela tumba e sai como saiu de um útero, mas este é o útero de cima, e não o útero de baixo. Pois você deve nascer do alto, pois a menos que você nasça do alto, você não pode herdar o reino de Deus e não pode entrar nele. Então você sai de cima. E então todas as imagens, conforme nos são contadas nas Escrituras, cercam vocês. Testemunhas do evento. Disseram-lhe que o anjo do Senhor disse àqueles que seriam testemunhas: Vão e vocês o encontrarão. Deus nasceu hoje em Belém. E a prova desse fato de que ele nasceu você encontrará um bebezinho enrolado em panos e deitado no chão. Lucas 2 versículo 11,12. Eles foram apressadamente e encontraram exatamente o que lhes foi dito.
Mas aquele que nasceu não foi visto por aqueles que testemunharam o sinal do seu nascimento. Eles não podiam vê-lo porque agora ele é espírito. Deus é espírito, portanto, Deus nasceu. E Deus não pode ser visto pelos olhos mortais. Então Deus nasceu. Eles não podiam vê-lo, mas ele detectava cada pensamento deles como se seus pensamentos fossem objetivos para ele. Ele não precisou falar porque todos estavam completamente do lado de fora, como se tivessem expressado o que não haviam falado. E mesmo assim eles começaram a falar. Ele ouviu cada palavra que eles tinham para dizer, e ele, o invisível que nasceu, o sinal do seu nascimento estava ali e foi levado por um vento tempestuoso. O vento estava fantástico, um vento sobrenatural. Agora ele é Deus, e Deus é Deus Pai. Deus, o Pai, se ele é Pai, deve ter um filho, e o filho está diante dele e o chama de Pai em cumprimento da profecia das Escrituras. Pois bem, o filho que é filho de Deus o chama de Pai, revelando-lhe que ele realmente é Deus Pai, embora ainda seja alguém que deve retornar à limitação de sua cruz e compartilhá-la com seus irmãos para lhes dizer e encorajá-los o que está em guarde para eles. Então aqui, ele retorna a este estado tendo visto seu Filho unigênito, que é o Filho único de Deus, e esse Filho é a consumação. Se eu pegasse todas as gerações de homens e todas as suas experiências e as personificasse, seria aquele Filho provando que terminou a corrida. Ele passou por toda a luta deste mundo e agora a coroa da justiça é dele. Ele agora está pronto para receber a coroa da salvação porque ele jogou todas as gerações. Ele representou todas as coisas adoráveis e desagradáveis deste mundo, e então ele vê tudo reunido e projetado em uma única juventude, beleza sem medida, e esse é seu filho chamando-o de Pai. Agora, o terceiro ato poderoso mostra como ele é reduzido a metal fundido. E aqui ele se encontra, como nos é dito no livro de Zacarias, de pé sobre o Monte das Oliveiras, e então o monte é dividido de leste a oeste, e metade se move para o norte e a outra metade se move para o sul. Aqui, todo este vale. Bem, ele vê tudo. Mas o Monte das Oliveiras é o seu corpo. Ele não sabia disso antes. Ele leu isso nas Escrituras, mas não percebeu que o Antigo Testamento é um esboço. É simplesmente uma previsão, um prenúncio, de uma forma não totalmente conclusiva e imediatamente evidente. É simplesmente um esboço, e a sombra completa, mas não a substância real. Então aqui, é contado como uma montanha, e a montanha, somos informados, estava sobre a montanha e a montanha foi dividida de leste a oeste, e um lado se moveu para o norte e um lado se moveu para o sul. Aqui ele percebe que toda aquela história é sobre ele mesmo. Seu corpo é dividido de cima para baixo, de leste a oeste, e um lado se move para o norte e o outro lado se move para o sul. E na base do corpo, dividido de cima para baixo, há um metal dourado, líquido e fundido. É viver. Ele olha para ele e sabe que é ele mesmo. Ele se funde com ele e sobe até o crânio. O reino dos céus, dizem-nos, está dentro de você. Lucas 17 versículo 21. Ele retorna agora daquele estado onde estava no mundo da geração para o mundo da regeneração, e todo o céu reverbera como um trovão. Então aqui, ele retorna em estado fundido e é lançado naquele molde que foi preparado para ele antes da fundação do mundo. Aqui agora ele se torna uma joia viva que irradia e reflete a glória de Deus, e ele é a imagem expressa de Deus, e a imagem expressa de Deus é o próprio Deus. Então, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26. Esse é o desejo primordial. Então ele realmente o fez. E os deuses é um dos filhos, e todos juntos formam o Deus, o Senhor. Esse completou sua jornada. Mas porque somos todos irmãos, ele é compelido a permanecer no mundo após o evento e contá-lo na esperança de que muitos de seus irmãos que ainda estão dormindo acreditarão nele que o Cristo das Escrituras é um modelo. Não é um homem separado de si mesmo. É um padrão, o padrão da salvação. E há 4 atos poderosos que formam essa redenção,
e ela começa com o seu despertar dentro de si mesmo. Depois vem a descoberta da própria paternidade, que é Deus Pai, através do Filho que o chama de Pai. Depois a divisão do templo onde ele é reduzido a metal fundido, levantando-se como uma serpente lançando-se no molde preparado para ele. E esse molde, 2 anos e 9 meses depois, é observado pelo Espírito Santo, e ele aprova o trabalho realizado. Ele desce sobre ele em forma corporal como uma pomba e o sufoca com amor. Agora ele sabe que preencheu todo o molde e que agora está brilhando. É uma gloriosa pedra viva no corpo vivo de Cristo ressuscitado. Portanto, Cristo é aquele ser que caiu contendo tudo dentro de si. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1 versículo 4. E então concordamos em cair com ele, todos nós, porque sem todos nós ele não poderia cair. E isso foi simplesmente um acordo para a expansão além, porque a verdade é uma iluminação em constante expansão. Se Deus atingiu agora o limite da expansão, então deixe-o morrer. Mas não há limite para a expansão, não há limite para a translucidez, há apenas um limite para a contração, para a opacidade. Então ele colocou um limite na contração que é o homem, e um limite na opacidade que é chamada de dúvida e é personificada por uma coisa chamada diabo. Então, quando alguém duvida do que ouve, isso é apenas o diabo personificado. Portanto, se não consigo acreditar. Assim como Bertrand Russell não acreditou, assim como muitas pessoas sábias não acreditaram. Mas como Paulo disse após a sua revelação, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E ela apodera-se dos fracos e confunde os poderosos. Ele pega os tolos e desfaz as obras dos sábios. 1 Coríntios 1 versículo 25. Então nós realmente acreditamos que estamos ficando cada vez mais sábios, então pensamos, e não há nada mais sábio e mais sábio, exceto bobagens cada vez mais sábias. Aqui, entramos no Vietnã com todo o nosso poder e não conseguimos libertar-nos. Aqui o nosso atual presidente falou desta pequena coisa como um poder de 4ª categoria, mas ele não pode sair. Um poder de 4ª categoria. Ele criticou o presidente anterior pela forma como lidou com o problema, como abateram os nossos aviões. A mesma coisa. E o que é que ele está a fazer? Ele criticou seu antecessor por não entrar e agir, e ele não entrou e agiu. Temos um grande poder e não podemos usá-lo, simplesmente não podemos usá-lo. Portanto, a sabedoria do mundo é uma loucura aos olhos de Deus, e ele pega toda essa bobagem e deixa seguir em frente. Que alguém acrescente dê medalhas uns aos outros. Então, sem dúvida, o Sr. Russell tem inúmeras medalhas em seu peito que foram conferidas a ele porque ele era um grande matemático, e ele era isso, aquilo e aquilo outro. Sem dúvida, um brilhante mestre da língua inglesa, ele conseguia combinar palavras com pensamentos lindamente. Por isso ele confunde o mundo. E então, Paul poderia combiná-los também. Mas ele percebeu, após a revelação, que não era disso que a Bíblia tratava. Ele pensou que a vinda do Messias viria de fora, até perceber que tudo viria de dentro. Aquele homem caiu e seu próprio livro, o Salmo 82, disse: Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, caireis como homens e morrereis como homens, e caireis como um só homem, ó príncipes. Você consegue imaginar isso? Aí está no Salmo 82, cairemos como um só homem, todos nós. E então ele nos chama de príncipes. Bem, se somos príncipes, então nosso Pai é rei. Se nosso Pai é o Rei dos Reis, então ele é o Senhor dos Senhores e é o Senhor Deus Jeová. Agora ele está nos elevando a si mesmo para que cada um tenha plena consciência de ser Deus Pai. Somos filhos destinados a ter plena consciência de que somos o Pai, pois o Pai é composto por todos os seus filhos. Independentemente do seu sexo atual, você é um filho de Deus, e no final, está destinado a despertar como Deus Pai. Então,
Aqui nesta maravilhosa história das Escrituras, que é completamente mal compreendida, você e eu somos chamados a ouvir uma história de alguém que realmente foi enviado. Eu lhe digo que fui enviado. Agora, como pode haver um pregador a menos que ele seja enviado? Bem, os pregadores que pregam hoje não são enviados. Eles ainda não foram despertados, por isso estão contando todos os tipos de histórias sobre a interpretação das Escrituras. Eu não sou. Antes de 1959 eu teria feito isso, mas desde 1959 não posso, pois fui chamado e enviado. Somente aquele que foi chamado e incorporado ao corpo de Deus é enviado. E quando você é chamado e realmente incorporado ao corpo de Deus, é como uma impressão feita por um selo em cera ou argila, então você sai carregando a imagem de Deus. Mas os olhos mortais não podem ver você. Você simplesmente se desintegra, como acontece com todos os corpos, e morrerá diante dos olhos de seus amigos. Eles veem você como um ser mortal, cheio de fraquezas e todas as limitações da carne, e por isso são enganados. Eles não conseguem ouvir o que você diz por causa do que veem. Eles veem um corpo se desintegrando diante de seus olhos. Eles veem alguém necessitado como ele está necessitado e não conseguem acreditar no que ouvem de você porque estão julgando pelas aparências. Eles não conseguem entender muito bem que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o homem exterior, Deus vê o homem interior e o homem interior foi impresso em Deus como um grande selo em cera. Quando ele retorna ao seu pequeno corpo que continuará a se desintegrar, ele não é visto pelos olhos mortais. Mas se você pudesse vê-lo, ele está irradiando e refletindo a glória de Deus e ele é a imagem expressa da pessoa que é Deus. Mas apenas aqueles cujos olhos estão abertos poderiam vê-lo. Eles nunca poderiam ver isso com olhos mortais. Eles só podiam ver o corpo se desintegrando lentamente diante de seus olhos. Mas eu prometo a vocês que me ouvem, e espero que vocês recebam isso, não importa quão jovens vocês sejam neste mundo, não demorará muito para que vocês partam deste mundo. Não tenha medo, você será restaurado à vida em um mundo como este para continuar sua jornada. Mas se você realmente acreditar e ouvir, você não me verá naquele mundo. Não estarei nesse mundo, mas você saberá de mim. Eles vão ficar falando aí para onde vocês irão do trabalho que eu fiz aqui, porque eu não estarei lá. Deixei o mundo da morte, esperando apenas o momento em que esta vestimenta fosse tirada. Não serei restaurado a este mundo de mortalidade. Terminei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e agora está guardada para mim a coroa da justiça. 2 Timóteo 4 versículo 7. Para isso eu vou, mas estarei lá esperando por todos neste mundo, porque somos todos irmãos, e todos devem entrar nessa união e ser aquele ser que desceu carregando tudo. Agora aguarde minhas palavras, não estou enganando você. Não é preciso esperar muito. Não importa quão jovem você seja neste mundo, não demorará muito para tirar esta vestimenta e se sentir restaurado. E você encontrará muitos de seus amigos que vieram antes e que virão depois, e eles estarão em um mundo terrestre como este, trabalhando em um mundo como o nosso. Possivelmente em uma profissão diferente, mas você trabalhará. Você dirá: onde está aquele que nos ensinou? Você não me verá, mas eventualmente verá, porque chegará onde estou. Eu lhe digo que vou para onde você não pode ir agora, mas você irá, pois todos irão para lá. Pois todos despertarão como Deus Pai. Todos neste mundo. Bem, não estou tentando persuadi-lo a mudar de atitude nem por um momento em relação ao orador. Estou lhe contando o que sei. Eu não estou fabricando isso. Eu não recebi isso de um homem. Assim como Paulo, nenhum homem me ensinou isso. Eu não herdei isso do homem, veio através de uma revelação da verdadeira natureza da salvação. Algo totalmente diferente. Salvação, não um homem que me salva, mas um homem padrão enterrado em mim que desperta em mim. E quando ele desperta em mim, ele desperta na experiência da primeira pessoa,
do singular, do tempo presente. Estou tendo a experiência e então sei quem ele é. Fui ensinado a acreditar que ele era outro, mas quando ele desperta em mim percebo que sou ele. Agora, permaneça no mundo o tempo suficiente apenas para compartilhá-lo e contá-lo. Assim, o autor desconhecido do livro de Hebreus. Santos irmãos, ele disse, olhai para Jesus, o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Santos irmãos, ele chama a todos a quem se dirige. Agora somos participantes do grande domingo. Deixe-me agora olhar para Jesus, o apóstolo. Pois bem, o apóstolo é aquele que é chamado primeiro e depois enviado. Agora, ele fala dele como o único apóstolo. Ele tem razão. Todo aquele que é chamado é Jesus, porque o seu verdadeiro nome no final é Jesus. Isso é quem você realmente é. Ele chama o apóstolo e depois o envia, pois o apóstolo é aquele que é enviado. Enviado para fazer o quê? Contar a história da salvação, só isso. Contar o Evangelho, as boas novas. Mas nem todo mundo que ouve responde com fé. Muitos ouvem e descontam. Eles estão muito mais interessados nas honras dos homens, e esta noite, se você contasse isso a muitas das pessoas proeminentes do mundo, elas ficariam completamente desinteressadas. Eles não estão interessados. Eles podem ter 50 milhões de dólares e seus juros não são de 50 milhões, mas de 100 milhões. Eles podem ter 80 anos quando ouvem a história, mas ainda querem mais daquilo que devem deixar para trás. Eles não vão levar isso com eles, como você sabe. Eles entrarão num mundo como este, desprovido do que compilaram e construíram aqui, e desempenharão um papel mais adequado para a obra que ainda será realizada neles pelo Filho de Deus que está vestindo aquela vestimenta. Assim, ele pode colocá-los em um papel que vai desde um excedente de 50 milhões de dólares até engraxar sapatos ou limpar latrinas. É o melhor que poderia ser feito por eles, pelo trabalho que ainda precisa ser feito neles. E eles estão certos neste mundo e o mundo é exatamente assim. Posso lhe dizer que estou falando por experiência própria, não estou teorizando. Mas como posso levar você comigo quando estou sentado em uma cadeira e de repente estou inesperadamente? Algo está acontecendo em mim e estou começando a ver o que não deveria ver. Estou vendo um mundo que é real, exatamente como este, e então a consciência segue a visão e eu entro nesse mundo. Aqui estou, num mundo como este, então ele se fecha sobre mim e este mundo fica de fora. Aqui estou eu explorando um mundo como este. Para retornar a este mundo. E quando eu estava naquele mundo meu corpo era real. Foi visto por outros e ouvido por outros, mas era corpo assim mesmo. Você se pergunta 1000 perguntas. Bem, se naquele mundo eu tinha um corpo assim e ainda assim aqueles que sabiam que eu estava sentado em uma cadeira viram aquele corpo dormindo profundamente, então como consegui esse corpo? É assim que você consegue o corpo quando morre aqui. Esse corpo era tão real para mim e para aqueles que me viam e me ouviam quanto o corpo que você vê agora. Portanto, se este corpo fosse destruído, não teria destruído aquele corpo que estava naquele mundo. Foi tão real. E assim você corta o carvalho com o machado e o cordeirinho é morto com a faca, mas suas formas eternas permanecem para sempre e são simplesmente reproduzidas pela semente do pensamento contemplativo. Quando entrei naquele mundo, eu sabia o que eu era. Eu era um homem chamado Neville. Eu estava tão consciente de ser Neville que me vesti com o corpo que era Neville. No entanto, eu sabia, vestido como estava naquele corpo, que havia um corpo que outros sabiam ser Neville, que estava dormindo profundamente em uma cadeira ou reclinado em uma cama. E aqui estou ainda Neville, vestido como Neville, plenamente consciente de ser Neville. Como isso aconteceu? Veio pela semente do pensamento contemplativo. Então, quando você morre aqui, você realmente se remodela na semelhança que você conhece, apenas reduz a idade, e você a leva de volta não para uma criança,
você a leva de volta para o que lhe agrada. O que agradaria a pessoa comum neste mundo? Ter 20 anos com a mesma inteligência que tem aos 80. Então, se eu pudesse ter 20 anos com o que conheço como um homem de 80, isso não seria maravilhoso? Bem, você faz isso. Você o devolve pela semente do pensamento contemplativo. Quem faz isso? O Deus em você faz isso. Então você retorna, não através do ventre de uma mulher, mas pelo seu próprio ser de pensamento contemplativo. E então, essa parece ser a idade ideal para a qual o homem retorna, porque para ele parece ser. Se eu tivesse mais tempo, o que poderia realizar? E ele volta a essa idade e é exatamente o que quer ser. Ele não está sem dentes, sem olhos, sem nada. Ele tem tudo o que queria e que perdeu quando completou 70 anos. Ele estava sem olhos, sem dentes, sem todas as coisas quando completou 70 anos. Mas não quando ele volta e está vestido e perfeito, com tudo o que faltou enquanto ele estava aqui, pois simplesmente cremaram o corpo. E então ele continua naquele mundo assim como faz aqui, e ele amadurece, e fica cada vez mais velho, até aquele momento em que há aquela erupção nele que é o homem padrão que está enterrado dentro dele. Que é Deus. Então esse padrão se desdobra dentro dele. E quando faz e o completa, ele deixa este mundo permanentemente e retorna àquele que a todos espera. Aquele corpo que é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um único Deus e Pai de todos. Efésios 4 versículo 4, e todos devem entrar nele. Então ele simplesmente agora olha para o mundo que deixou para trás, com todos os seus irmãos vestidos de homem e mulher, e os contempla, esperando que despertem como ele acordou. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.